Nós vamos continuar nos nossos estudos em 1 Pedro, agora no capítulo 2. Nós tivemos a oportunidade de ver os primeiros versos do capítulo 2. Contudo, agora nós vamos pular uns versos que nós vamos voltar para eles na próxima mensagem que eu farei em 1 Pedro 2. Mas nós vamos ler estes versos 9, 10 e 11, onde a palavra de Deus diz assim, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Senhor, é com grande temor, com grande tremor que nós nos colocamos diante da Tua palavra do Senhor, revelada pelo Senhor para nós. A Bíblia. Permita que essa porção dela, Deus, venha trazer graça sobre a nossa vida. Orientação suficiente para que possamos entender quem somos como Teu povo e o que o Senhor tem reservado para nós como Tua igreja. E que isso ocorra para a Tua glória e para o nosso bem, para o crescimento do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nos primeiros versos do capítulo 2 de 1 Pedro, texto esse que nós caminhamos por ele semana passada, o texto nos fala a respeito da vida prática na santidade. E o texto define basicamente que a vida cristã prática, na vida de santidade ou de integridade, tem a ver com despojar de uma prática, de uma vida que tem a ver com despojar da minha velha natureza, do velho homem. E de tudo aquilo que caracteriza essa velha natureza, desse velho homem. Pedro traz aqui alguns destes atos que são próprios desse velho homem. Logo depois ele diz que, em contrapartida, nós precisamos ter a nossa vida mudada. Nós temos que desejar ardentemente o leite espiritual. E nós concluímos que o leite espiritual, ele já vinha falando a respeito dele no final do capítulo anterior, se refere à palavra de Deus. A palavra do Senhor, que é o instrumento que Deus usa para nos dar crescimento. Para que a nossa vida como salvos cresça. Para que a nossa identidade seja realmente tratada. Para que nós possamos, assim, não só viver como nova criatura, mas como aqueles que comportam como nova criatura. Depois do verso 4 até o verso de número 9, nós vamos encontrar Pedro falando a respeito dessa identidade. Contudo, nós vamos deixar até o verso 8 em stand-by e vamos para o verso de número 9. E vamos nos preocupar em compreender estas palavras que são bem eclesiásticas. O que eu quero dizer com isso? Definem bem a cada um de nós como igreja, juntos. Não só como indivíduo, mas como um colegiado, uma coletividade. Nos versos anteriores tem muito a ver com o indivíduo cristão. Aqui nesses versos 11 e 12, tem sim a ver conosco como igreja, como esse povo transformado. Bom, nós já sabemos que a igreja que Pedro está mandando essa carta é uma igreja que sofre, tem muitas dificuldades, que vive num mundo que é extremamente
desejoso de prejudicar a igreja, de comprometer a igreja. É contrário à igreja do Senhor Jesus, essa nova crença que surge naquela época, que é a crença em Cristo Jesus. E Pedro vai falar para uma igreja no meio desse contexto, para que ela possa viver como igreja, com identidade própria, com sabedoria, fazendo diferença no meio da sociedade em que ela vive e transmitindo a Cristo como Salvador. Aqui nesses 2 versos, o transmitir a Cristo como Salvador, Pedro vai nos mostrar claramente que é consequência de uma verdadeira vida cristã, de cada cristão, ajudando um ao outro, e como uma coletividade chamada igreja, proclamando o Evangelho. Como isso acontece a partir de uma vida do povo de Deus. É interessante como o Senhor Jesus, na oração sacerdotal, em João, capítulo 17, ele ora pelos discípulos do Senhor Jesus, e ele diz que o Pai deve mantê-los unidos, para que o mundo soubesse que Jesus havia sido enviado. Porque na medida em que a igreja do Senhor Jesus, ela vive a unidade de uma realidade agora, a partir do Espírito que habita nela, e que a transforma, essa igreja é fortalecida como proclamadora, porque ela vive uma vida com Deus. E esse é o maior instrumento evangelizador que nós temos. Pois bem, o que a gente pode dizer? Pedro está trazendo aqui, quem sabe, os princípios da teologia de missões que nós temos que ter. Existe teologia de missões? Existe. Ou seja, alguns conceitos que são práticos, mas ao mesmo tempo básicos, para que nós possamos pensar a respeito da proclamação do Evangelho. Um tempo atrás, eu tive a oportunidade de conhecer um senhor que tinha um filho pequenininho. E conversando com ele, ele tinha um coração muito dado a missões, e ele disse que estava orando para que Deus desse para o filho dele, no devido tempo, uma mulher que tivesse um coração missionário. Porque com referência ao filho dele, ele estava orando e investindo para que ele pudesse ter amor pela vida das outras pessoas. Mas eu achei aquilo fantástico. Orando pela esposa do filho, que haveria de casar lá na frente, mas uma mulher que tivesse um coração cristão, sincero, e que tivesse amor por outras pessoas ao ponto de pensar na salvação dessas pessoas. Ter um coração missionário está intimamente ligado à obra que Deus faz no nosso coração como igreja, como indivíduos cristãos e como um somatório de crentes. Esse texto aqui, quando fala a respeito da igreja, diz que ela é uma raça eleita. Essa expressão, ela não é nova na Escritura. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento Deus tratando o seu povo como uma nação eleita, como uma raça eleita. Em Isaías capítulo 43, no verso 20, o texto fala exatamente isso. Diz o texto: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo escolhido. Então essa ideia de um povo escolhido, de uma raça escolhida, eleita por Deus, é alguma coisa que nós encontramos na Escritura desde o início. Podemos ver isso acontecendo quando Deus chega para Abraão, um homem que não era dado a Deus, ele era um idólatra e que vinha de uma família idólatra, e Deus diz para ele: olha, eu te escolhi e vou fazer de você uma raça eleita. Eu vou dar a você o privilégio de você ter na sua família, a partir de agora, uma família que eu vou cuidar dela, eu vou proteger, eu vou abençoar, eu vou tirar de vocês todo o perigo e vou colocar sobre vocês esperança. Essas foram, em outras palavras,
As palavras que Deus trouxe para Abraão, e foi exatamente em cima dessas verdades que o povo de Deus cresce e que a gente vê no Antigo Testamento. Essa nação que Deus escolhe é uma nação eleita, não é uma nação qualquer. Deus não necessariamente escolhe um grupo já existente, mas Ele faz um grupo. Ele, a partir de uma família, Ele faz dessa família uma nação eleita para fazer diferença, para ser instrumento nas suas mãos. E eles vão ser chamados nação de Deus, nação eleita. E aqui o texto fala de raça eleita. Na comunidade de Cristo, no povo de Deus, na igreja, como raça escolhida, nós vamos ver que surge agora a intenção no plano de Deus, de Israel. E o plano de Deus para Israel é que ele tenha, Israel, ou o povo de Deus, tenha um compromisso com o mundo. E qual era o compromisso? Deus tinha a intenção de que eles fossem os proclamadores a respeito de Deus para todos. Essa raça eleita não é só para que eles pudessem experimentar da graça de Deus, mas para que eles pudessem ser bênção para as nações, no meio das nações. Essas são as palavras que Deus diz a Abraão em Gênesis capítulo 12. Ele diz que ele seria bênção, e o propósito de Deus é usar a igreja, o seu povo, como aquele que proclama os atos de Deus. Na medida em que a igreja do Senhor Jesus, ela age como igreja do Senhor Jesus, ela pode ser percebida e Deus pode ser proclamado. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu estou dando oportunidade para vocês de andarem comigo, debaixo do meu poder, sob a minha graça, mas para cumprir o meu propósito, e meu propósito é fazer de vocês um instrumento proclamador da salvação. Desde o início, essa foi a intenção de Deus para com o seu povo. O que a gente vê é que Israel, no decorrer da história, acaba tendo uma visão extremamente paroquiana, bem introspectiva para dentro dela mesma, e deixa de fazer esse papel que era do povo de Deus e que Deus havia colocado sobre a igreja desde o início. E nós vamos perceber que isso vai ser resgatado exatamente com a vinda de Cristo Jesus e a forma com que essa mesma obrigação é colocada sobre os discípulos. Olha, eu estou juntando vocês, eu estou começando a fazer a igreja e vocês agora vão proclamar as boas novas da salvação. Exatamente, em momento algum Deus mudou a estratégia, o propósito de salvar um povo. Nós temos a função de proclamar o Evangelho, de levar as boas novas às outras pessoas. Ontem eu estive num velório. Hoje eu estive em outro. E não é incomum semanas que eu vá 2, 3, 4, 5, ou já aconteceu no meu ministério, e durante 7 dias seguidos a velórios e a sepultamentos. Faz parte do ministério. Pastoreei também uma igreja grande, muitas pessoas, muitos parentes e muitas coisas assim. Mas esses dias agora as coisas estão bem mais acontecendo, bem mais claro para nós. E quando nós vemos as pessoas morrendo, falecendo, sem ter Cristo no coração, isso faz com que o coração da gente sofra. E nós ficamos pensando, puxa vida, essa pessoa não tem a Cristo. E se não tem a Cristo, não experimenta das promessas de Cristo. E se essa pessoa não experimenta das promessas de Cristo, essa pessoa não está no céu. Eu não sei se isso te incomoda, mas me incomoda. E me incomoda bastante. Eu fiquei trabalhando durante 29 anos no seminário, preparando alunos, exatamente com conteúdo teológico.
dando aula de teologia para eles. Mas uma das coisas que mais me preocupei foi mostrar para eles que não adiantava nada eles terem a cabeça cheia de conceitos e doutrinas e coisas dessa natureza que são extremamente importantes para nós, porque Deus nos ensina a viver através delas, sem que elas produzam em nós uma vida segundo Deus e um amor por aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, ao ponto deles terem o alvo maior, que é não as suas vidas, mas a vida dos outros. Esse é o trabalho missionário. Esse é exatamente o desejo que Deus coloca no coração de um servo quando ele o destaca para esse trabalho. Mas talvez em certa medida, mas é o mesmo sentimento que Deus também coloca no coração de cada cristão. E o cristão deve prezar com isso. Por isso. E se esmerar nisso. Deus nos deu o privilégio de sermos uma raça eleita. E de nós sermos um sacerdócio real. Essa expressão sacerdócio, ela expressa, na verdade, um conceito de substituição. O sacerdote é aquele que faz orações ou atos religiosos no lugar do outro. No Antigo Testamento, Deus não estava permitindo que o próprio povo entrasse na presença íntima dele, que era conhecido dentro do tabernáculo como o Santo dos Santos. Deus não permitia que qualquer pessoa entrasse ali. Mas só uma pessoa deveria entrar, no Santo dos Santos, o sacerdote. O sumo sacerdote. E quem devia fazer todo o sacrifício ali eram os outros sacerdotes. E tudo isso porque as pessoas não estavam prontas para chegar na presença de Deus, porque elas tinham que primeiro estar purificadas para depois fazer esse processo todo. Então os sacerdotes, eles se preparavam, eles faziam todo um rito que Deus havia preparado para eles, orientado que eles fizessem, para que assim eles pudessem entrar no Santo dos Santos e fazer o sacrifício pelas pessoas que confessaram os seus pecados. Por quê? Porque o sacerdote foi preparado por um sacrifício feito por ele, para que ele pudesse estar na presença de Deus. Agora, Pedro diz que nós somos um sacerdócio real. Nós somos um colegiado de sacerdotes do rei. Essa é a realidade da igreja. Sabe por quê, queridos? Porque nós também fomos preparados para entrar na presença de Deus. Não que eu não tenha pecado e não que você não tenha pecado. Mas o fato é que na cruz, Jesus tomou toda a penalidade dos nossos pecados. Ele assumiu sobre si toda a nossa culpa. E ele, como um cordeiro, foi imolado. E o seu sangue, através dele, eu sou perdoado quando creio em Cristo Jesus. Eu agora fui perdoado e posso entrar na presença de Deus no Santo dos Santos. Eu agora não preciso ir na presença de outra pessoa e dizer: me ajuda. Me ajuda aí, porque eu não consigo entrar na presença de Deus. Eu não preciso disso. Eu não preciso confessar para que alguém vá ser meu mediador na presença de Deus. Porque o mediador perfeito já fez essa obra. Jesus Cristo. E Ele fez por mim. Ele fez por você. E Ele fez por cada um que creu na obra dEle como perfeita. A partir de agora, nós somos feitos pessoas habilitadas, obrigado, a estarmos diante de Deus, a confessarmos os nossos pecados, a implorarmos pela misericórdia de Deus, a
prestarmos o nosso culto na presença de Deus, glorificarmos o nome do Senhor na presença do Senhor, porque agora o véu que separava não separa mais. E a gente canta isso. A bondade de Deus nos atingiu. E por causa disso, eu não preciso mais de outro mediador a não ser Cristo Jesus. E Ele fez a obra por mim. Em Êxodo capítulo 19, verso 6, o texto diz: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vós sereis reinos de sacerdotes. Vocês são aqueles que devem fazer esse papel. E nós somos reais, irmãos, sacerdócio real, porque nós servimos ao Rei da terra, ao Senhor de todas as coisas, ao Criador e sustentador de todas as coisas. Nós servimos ao Rei e Ele nos faz habilitados para servirmos a Ele. Ele nos qualifica pelo sangue do seu Filho. Ah, como isso é maravilhoso. E isso nos identifica. Mas o texto diz também que, além de sermos raça eleita, sacerdócio real, nós somos uma nação santa. A ideia de nação santa, essa expressão aqui, ela é combinação totalmente nova de nação. Não é uma nação qualquer, mas é aquela que é separada do restante. Não é igual ao restante, porque a expressão santa significa separada. No Antigo Testamento, a condição sempre foi de santo, quando se falava a respeito do povo de Deus. E agora, nós somos essa nação santa. Nós não somos mais tratados como gentios, como aqueles que não creem em Deus. Nós somos aqueles que creem em Deus. Não porque nós somos descendentes dos judeus, mas porque cremos em Jesus. Porque fomos feitos raça eleita. Porque fomos feitos nação santa. Porque fomos feitos sacerdotes do Senhor. Nós não éramos povo. No verso 10, diz: mas agora sois povo de Deus. Oh Deus, como isso é maravilhoso. Deus fazendo dos gentios, que somos nós, um instrumento para alcançarmos os não alcançados. A obra de Deus não era só por Israel, mas pelo Israel de Deus, que tem a ver com todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Em Cristo, as Escrituras são abertas para os gentios. Em Cristo, as boas novas, o Evangelho é aberto para os gentios. E é por isso que nós cremos. E é por isso que Deus nos faz ser essa nação santa. Sabe, irmãos, nós não somos um povo qualquer. Nós somos uma comunidade santa. Não só no sentido espiritual, que muitas vezes nós denominamos de santo, mas também no sentido prático, para com o mundo que tanto necessita de um comportamento coerente com a fé. E principalmente nos dias de hoje. Hoje em dia, alguém se nominar de Deus, ou crente em Deus, não significa muita coisa. Não significa necessariamente que é parte da nação de Deus, porque aquele que verdadeiramente é parte da nação de Deus, tem como característica a santidade. E é algo que Pedro, nesse texto, coloca como nossa identidade e coloca como algo que devemos nos esforçar. Sede santos, porque Deus é santo, como nós vimos isso no capítulo 1. Foi para isso que fomos separados, para que possamos viver em santidade de vida. O que mais diz o texto que nos traz a nossa identidade? Nós somos uma propriedade exclusiva
de Deus. Isso é fantástico. Paulo é que gostava de tratar dessa ideia. Paulo diz que em Cristo, em Deus, nós somos novas criaturas e tudo mais. Contudo, ele diz que isso tudo acontece porque nós somos comprados. Ele diz que foi pago um preço, escrevendo aos Coríntios, e o preço é a própria vida de Cristo, para que nós pudéssemos nos tornar da família de Deus, tornarmos parte da igreja do Senhor Jesus, tornarmos parte daquilo que Deus tinha reservado para um grupo especial, que tem a ver com o céu. Nós somos essa nação santa e somos essa propriedade só de Deus. A palavra exclusiva de Deus dá a ideia de que de mais ninguém. Eu não sei como você pensa a respeito disso. Quando eu vejo uma criança pequena, como a gente pode ver Mateuzinho ali atrás, né? A criança nessa idade ela tem uma sensação ou uma prática, algo comum nele que é a posse. Quando ele quer alguma coisa, é dele. E ele segura aquilo. Se você tira dele aquilo que ele está segurando, ele vai chorar desesperadamente, porque ele tem dificuldade de compartilhar. Isso é simplesmente a demonstração de algo que é natural no homem caído. Se chama egoísmo. Mas eu não posso chamar Deus de egoísta, porque egoísmo é uma característica negativa. O egoísmo é pecado. Mas como Deus pode nos ter de forma exclusiva e não ser egoísta? É porque a atitude dele ao nos ter só para ele é atitude de amor, de cuidado, de zelo, de proteção. E é por isso que ele não deixa que o mal nos toque. Quando a palavra de Deus diz que somos propriedade exclusiva de Deus, Deus está dizendo: eu não compartilho você com ninguém, porque eu cuido de você. Eu não compartilho com ninguém aquilo que é meu e foi pago um alto preço por isso. O Senhor Jesus, em João capítulo 10, verso 28, diz: ninguém as arrebatará da minha mão, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Ele estava falando aqui do bom pastor e as suas ovelhas. Ninguém pode tirar as ovelhas de Deus das mãos de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Porque em alguns momentos parece que a gente mesmo quer sair da mão de Deus. Como? Com os nossos pecados, com as nossas maldades, as nossas mazelas, com os nossos jeitinhos, para não sermos tão espirituais como deveríamos ser. Mas até mesmo contra nós, Deus age, no sentido de nos proteger contra a nossa própria natureza, que ainda está sendo tratada pelo seu Espírito e pela sua palavra. Eu e você, pela graça de Deus, somos propriedade exclusiva de Deus, e Ele é que cuida de nós. Ele nos protege de tudo. De Satanás, dos homens. Ele nos protege de nós quando nós somos maldosos conosco. Ele nos protege de toda a sociedade maligna que possa existir. Ele nos protege porque Ele cuida como Deus que cuida da igreja como sua propriedade exclusiva. E isso é amor. Quem ama, cuida. Tem até algumas coisas que colocam isso, né? Umas frasezinhas. Quem ama, cuida. Como aquele rapaz que chegou para conversar comigo algum tempo atrás, e a namorada dele tinha 15 anos. A namorada dele estava grávida. E ele me disse que, na verdade, é porque eles se amavam muito.
Eu disse, olha, eu não duvido que vocês se amam, mas o seu muito não foi suficiente. Ele disse, como assim? Eu disse, porque se você amasse muito a sua namorada, você teria cuidado dela. E se você tivesse cuidado dela e de todas as coisas que são valorosas para a vida de uma mulher cristã, você não teria feito isso com ela. Entende como às vezes a gente não consegue compreender o conceito de amor? Mas o amor de Deus é perfeito. E Ele verdadeiramente cuida de nós. A partir do próximo verso, o que nós vamos perceber é que o texto vai nos mostrar qual é a prática da parte B do verso 9. A parte B diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A quem foi dada essa responsabilidade? O texto diz, a vós que antes não erais povo, mas o texto aqui diz que nós somos povo. Mas que não tinham alcançado misericórdia, mas nós vimos que só somos propriedade exclusiva de Deus por causa da misericórdia dele. Mas nós alcançamos misericórdia. Mas o propósito de tudo isso, dessa mudança de realidade e de identidade para nós, é que pudéssemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No nosso próximo bloco de estudo, nós vamos estudar exatamente essa parte B do verso 9. Nós vamos ver qual o significado disso à luz da nossa identidade como igreja. Como que a igreja pode proclamar a Deus hoje de maneira prática, num mundo que desqualifica a igreja, que questiona a igreja, que duvida da fé da igreja, que fala mal da igreja, que não gosta dos princípios que a igreja prega, e que muitas vezes coloca nomes para nos qualificar, que são exatamente diferentes destes nomes que Deus nos dá. Como é que nós podemos proclamar no meio desse mundo? Como transpirar essa realidade de igreja santa e santificada por Deus, demonstrando que é Deus que faz essa diferença em nós. Por hoje, o que eu quero e sugiro aos irmãos é que mantenham na mente e no coração essas verdades. O que nós somos porque Deus nos fez ser. E o que Deus fez é que fôssemos eleitos por Ele mesmo para vivermos como sendo dele. São dificuldades, muitas as que encontramos para que possamos viver isso. Muitas. As dificuldades, elas são internas, elas são externas, no meu coração, fora do meu coração. Elas são internas e são externas, dentro da igreja e fora da igreja. Elas são internas, elas são externas, dentro da sua casa e fora da sua casa. Como vencer tudo isso? Com a identidade que Deus nos dá. Acima de tudo, reconhecendo estas verdades que Deus nos deu, como amados dele e propriedade exclusiva dele. Vamos orar. Senhor, tu nos conheces muito bem, a cada um de nós. O Senhor conhece a realidade desta igreja, Senhor. O somatório de irmãos que têm se ajuntado para, como povo do Senhor, te adorar, te bendizer,
para crescer no conhecimento da Tua palavra, como também para proclamar o Teu Evangelho. Ó Deus, não permita que estas características da identidade cristã que o Senhor nos deu estejam sendo negligenciadas por nós. Mas que possamos gastar tempo, periodicamente, lembrando destas características, para que possamos, ó Pai, realinhar a nossa vida, as nossas motivações, as nossas disposições, abandonar os nossos erros. Ó Deus, dê à Tua igreja sempre uma capacidade de ser coerente com a realidade dela a partir da Tua graça. Porque antes nós não tínhamos experimentado da Sua misericórdia, mas agora nós experimentamos da Sua misericórdia. Em nome de Jesus, nós oramos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.